Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail longo, quem gosta de e-mail longo, dela que diz assim: Oi André, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Então, queria te contar uma coisa que aconteceu comigo esses tempos. Não sei se é algo tão fora do comum, mas para mim foi bem marcante. Principalmente porque foi minha primeira experiência real tentando me aproximar de alguém nesse sentido mais romântico. Me deixou com vários sentimentos misturados e acho que contar isso me ajuda a organizar tudo o que passou na minha cabeça e no meu coração. Para começar, acho que é importante dizer quem eu sou, né? Sou uma guria de 19 anos, nascida e criada no interior do Rio Grande do Sul. Sempre levei uma vida bem simples. Minha família é pequena, unida, e a gente sempre valorizou as coisas básicas da vida: respeito, educação, honestidade e cuidar um dos outros. Eu cresci nesse ambiente, calmo, longe de grandes cidades, longe de baladas, longe de bagunça. Nunca fui o tipo de pessoa que curte festas, barulho, sair toda semana para algum lugar diferente. Sou bem introspectiva, gosto de ler, escutar música tranquila, passar tempo em casa ou com minha irmã, que é praticamente minha melhor amiga. Sobre relacionamentos, olha, nunca namorei, nunca tive sequer um ficante. E não é porque eu nunca tive oportunidade, sabe? Já aconteceu de alguns guris demonstrarem interesse, mas, sei lá, nunca senti aquele clique, aquela vontade real de me aproximar. Teve 1 ou 2 casos de amor platônico, aqueles bem adolescentes mesmo. Tipo de olhar de longe e imaginar mil coisas, mas nunca foi algo recíproco ou que evoluísse para qualquer coisa real. E, para ser sincera, sempre achei que era melhor esperar do que me envolver com alguém só por carência ou pressão. Isso perfeito, né? Olha isso, ó. Com 19 anos já tem essa consciência. Tem gente que tá com 50 não tem essa consciência ainda. Sempre achei que era melhor esperar do que me envolver com alguém só por carência ou pressão. Sempre fui muito certa de que quando acontecesse, queria que fosse com alguém que me passasse confiança de verdade. Que eu sentisse que queria estar junto, conversar, crescer com a pessoa. Aí que, há uns 3 meses, eu estava ajudando minha irmã na loja dela, uma perfumaria bem bonitinha que ela abriu aqui na cidade. É um lugar tranquilo, com clientela fiel, então o ambiente é sempre leve. Eu estava lá num dia qualquer, cuidando do caixa, arrumando as prateleiras, e apareceu um rapaz vendendo joias. Ele parecia ter uns 25 anos, era alto, moreno, vestia-se bem simples. E na hora não me chamou a atenção de forma romântica, nem nada assim. Foi educado, mostrou as joias, agradecemos, dissemos que não estávamos interessadas no momento e ele foi embora. 2 dias depois ele voltou. Novamente ofereceu as joias, mas dessa vez teve uma atitude inesperada. Pegou minha mão, beijou e perguntou o meu nome. Disse que me achou linda, que ficou pensando em mim desde a primeira vez que me viu. Eu fiquei sem graça, claro, sou tímida, nunca tinha recebido esse tipo de abordagem. Fiquei vermelha, agradeci o elogio, mas fiquei meio confusa. Sabe quando você fica pensando, o que foi isso? Será que ele faz isso com todo mundo? Ainda assim, não me senti ameaçada, só surpresa mesmo. Então, mas vocês estão vendo? Nós somos humanos, né, gente? Então, é aqui que ativa o negócio. Eu já atendi casos aqui onde a mulher, por exemplo, no local de trabalho, ela era solteira, e aí um cara casado começou a dar alguns sinais. Até que um dia ele deixou um bombonzinho lá falando que era para alegrar a tarde dela. E aí ela chamou ele, falou que ele estava confundindo as coisas, que ele era casado, não sei o quê. Só que deu um clique. Nossa, esse cara dando em cima de mim, falando essas coisas, dando bombonzinho, me tratando desse jeito. Tá vendo? Aí começa. O bichinho começa. Aí quem que não aguentou
e cedeu às investidas dele? Ela. Então você tá vendo que, olha isso, ó. Nunca tinha recebido esse tipo de abordagem. Fiquei vermelha, agradeci o elogio, mas fiquei meio confusa. Olha lá, deu o negócio. Sabe quando você fica pensando, o que foi isso? Será que ele faz isso com todo mundo? E muitas vezes faz, tá? Não estou dizendo aqui, gente, que qualquer pessoa que dirige um elogio significa que faz isso com todo mundo. Pelo amor de Deus. Mas a gente não pode descartar essa possibilidade. Esse cara entra oferecendo joia, não sei o que, aqui e ali, e sim, pode atirar para esse lado, atirar para o outro lado, atira aqui, atira ali, atira aqui, atira ali. Repito, tem gente que poderia estar vendendo joias do mesmo jeito e ele falaria isso para uma única pessoa que chamou a atenção dele. No dia seguinte, ele apareceu de novo. Dessa vez veio direto perguntar se podia pegar meu número do WhatsApp. E eu, pensei bastante antes de dar. Fiquei ali olhando para ele e avaliando. O que eu tinha a perder? Nunca tinha namorado, nunca tinha dado chance para ninguém. Ele parecia ser um cara educado, gentil. Decidi dar o número. Achei que, se eu não tentasse agora, quando é que eu ia sair da minha bolha? Mal saí da loja naquele dia, ele já estava mandando mensagem. Dizia que queria sair comigo naquela mesma noite. Pronto, aqui já entregou. Aqui entregou que o interesse é sexual. Ah, imagina! Meu bem, quando que é assim, pra agora, pra ontem, homem é assim. Ah, André, você é gay. Eu sou gay, mas sou homem. E quando eu era solteiro, que tava nos aplicativos aí, meu bem, a abordagem é assim. Quando você tá no aplicativo, já vamos marcar agora à noite, é sexo. Eu achei meio apressado demais. Respondi que preferia que a gente conversasse mais primeiro, que se conhecesse pelo WhatsApp, que eu sou mais lenta para essas coisas. Ele foi compreensivo, disse que entendia e que respeitava isso. Vamos ver se ele vai respeitar mesmo ou se ele vai estar sempre querendo dar uma avançada. Porque se for sexual o interesse, vai estar sempre querendo avançar. Durante a semana, a gente conversou bastante. Falamos de tudo um pouco, da vida, da família, do trabalho. Ele contou que vendia joias para ajudar a mãe e que queria abrir o próprio negócio. Sempre aparecia na loja, às vezes só para me dar oi, às vezes para conversar rapidinho. Era sempre muito educado, sorridente, atencioso. E, aos poucos, fui me sentindo mais à vontade, apesar de ainda estar meio nervosa com tudo. Nunca tinha tido essa troca com alguém, era tudo novo para mim. Mas uma coisa começou a me incomodar. Ele era muito insistente para a gente sair. Olha lá, tô falando. Aí, ó. Quase todo dia perguntava se já não era hora de marcar um encontro, se eu não queria sair para tomar um sorvete e dar uma volta. Eu dizia que ainda me sentia insegura, que precisava de tempo. Ele dizia que entendia, mas no dia seguinte insistia de novo. Falando, até que um dia resolvi ceder. Achei que talvez eu estivesse sendo conservadora demais. Pensei, ele já mostrou que é legal, tá sempre ali, talvez valha a pena dar esse passo. Aceitei sair com ele no fim de semana. Faltando 2 dias para o encontro, ele veio com uma pergunta bem inesperada. Me perguntou se eu era virgem. Nossa, não tá nem escondendo, gente. Os sinais, eles estão assim, ó, eles estão gritantes. Mas eu entendo você, eu não tô falando isso para você se sentir culpada, minha querida. Porque quando tinha 19 anos, eu já teria caído no primeiro convite para sair à noite. Eu já teria, carente, já teria caído. E depois, no outro dia, já estaria apaixonado, esperando, e aí a pessoa, teria sumido. Então, eu não estou falando isso, os sinais são gritantes, querendo dizer, olha como você é burra. Não, jamais, anjo. É gritante para alguém como eu, que sou especialista, que atendo isso aqui todos os dias. É gritante para quem está assistindo, que tem aí seus já mais de 40 anos, que já, né? Então, é gritante, ainda que a pessoa tenha menos de 40, mas tem uma vivência de casos assim, então já foi adquirindo experiência. Então, minha querida, não se sinta burra. Como que eu não percebi? Por que eu fui sair? Porque você tem 19 anos. Tem 19 anos, não tem experiência amorosa, então é óbvio que você fica com a cabecinha confusa. Então aqui ninguém está dizendo que você é burra, que não percebeu esses sinais, certo? Então eu estou evidenciando isso, olha, os sinais são gritantes, para dizer, os sinais estão aí, mas você não tinha os critérios para reconhecê-los. Eu achei super invasivo. Tipo, a gente mal se conhecia, nem tínhamos saído ainda, e ele já queria saber disso.
Fiquei bem desconfortável, mas respondi com sinceridade. Aí ele respondeu dizendo que fazia 2 anos que não transava. Ah, além de tudo é mentiroso. Além de tudo, quer pagar... Nossa, faz 2 anos que eu não... Ai, pelo amor de Deus. E, pra mim, isso foi completamente desnecessário. Não era o momento, não era o tipo de conversa que eu esperava. Pois é, os sinais estão todos aqui, mas você não conseguia reconhecê-los. Falei isso pra ele, que achei fora de contexto, e ele pediu desculpas, disse que não queria me deixar desconfortável. Na hora tentei não levar para maldade. Achei que talvez ele só estivesse sendo sincero demais, sabe? Ainda confiei. Chegou o dia do encontro. Ele foi na loja à tarde, me deu um oi e perguntou se eu estava pronta para o nosso encontro. Eu disse que só ia tomar banho, me arrumar e depois a gente se encontrava. Minha irmã, super empolgada, me incentivou bastante. Disse que era bom eu me permitir viver essa experiência, que ele parecia um cara legal. Sua irmã também quantos anos tem? Não acompanhou os detalhes dessa história? Fiquei nervosa, claro. Era meu primeiro beijo, meu primeiro encontro, tudo muito novo. Olá, tô falando, gente. Primeiro beijo? Ah, natural não ter reconhecido nenhum sinal. Me arrumei com carinho e tentei manter a calma. A gente se encontrou e fomos tomar um sorvete. Depois ele me levou até uma praça bonita da cidade, bem tranquila. A conversa estava fluindo, a gente ria, trocava histórias, mas ele estava muito afobado. Tentava me beijar a cada 5 minutos. Pegava na minha mão, passava a mão nas minhas pernas, no meu braço, no meu cabelo. Não me deixava tranquila. E olha, aquilo começou a me incomodar demais. Eu estava tentando viver aquele momento com calma, com carinho, entender como eu me sentia. E ele parecia só querer avançar. Eu pedia para ir com calma, ele dizia, tá bom, mas depois começava tudo de novo. Em certo momento, ele começou a apertar minhas coxas e beijar meu pescoço. Ali ficou claro que ele estava cheio de desejo e aquilo me assustou. Eu não estava pronta para aquilo. Pedi para ele parar, disse que queria só conversar, conhecer ele melhor. Ele recuou, meio contrariado, mas recuou. Só que a vibe do encontro já tinha mudado. Eu estava desconfortável, tensa, querendo ir embora. Enquanto isso, minha irmã começou a mandar mensagem perguntando onde eu estava, porque já era 8 da noite e eu ainda não tinha voltado. A gente combinou que não ia demorar. Respondi dizendo que já estava indo. Quando falei isso para ele, ele ficou meio frustrado. Disse que achava que a gente ia ficar mais tempo, que estava curtindo. Mas, sinceramente, eu só queria voltar para casa. Lógico que ele ficou frustrado, porque ele queria... Você sabe o que ele queria, né, bem? Depois desse encontro, comecei a repensar tudo. Eu até respondi algumas mensagens dele nos dias seguintes, mas meu tom mudou. Falei que não gostei da forma como ele agiu, que achei que tudo foi rápido demais. Que, por mais que ele dissesse que gostava de mim, a gente mal se conhecia. Ele tentou justificar, disse que se empolgou, que não queria me magoar, que sentia algo diferente por mim. Mas eu não consegui mais confiar. Aquela sensação de que ele estava mais interessado no físico do que em mim, de verdade ficou muito forte, então resolvi cortar o contato. Uma menina com 19 anos, que embora não tenha reconhecido os sinais de primeira, tomou posse deles depois. E tá dando show em mulher de 40. Uma menina de 19 tá dando show em mulher de 40. Ou mais, né? Foi uma experiência estranha, sabe? Em alguns momentos achei que estava indo tudo bem, em outros me senti invadida, pressionada. Mas serviu para me fazer refletir bastante. Sobre meus limites, sobre o que eu quero e não quero. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Sobre meus limites, sobre o que eu quero e o que eu não quero. Olha isso aqui. Show, show. Aprendi que não tem problema nenhum em dizer não, em querer ir devagar, em ser cuidadosa, que eu não preciso me forçar a viver nada só para dizer que vivi. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que maravilha! Que maravilha ler um negócio desse. Obrigado, Senhor, por me fazer ler um negócio desse, que eu não preciso me forçar a viver nada, só para dizer que vivi. Que minha primeira vez, em todos os sentidos, precisa ser com alguém que me respeite, que tenha paciência, que queira realmente me conhecer. Hoje, olhando para trás,
Vejo que talvez eu tenha idealizado demais o momento. Lógico, anjo. Você tem 19 anos, é o primeiro beijo. Como que não vai idealizar? Mas ainda bem que agora você está conseguindo equilibrar a idealização com a razão. O que eu quero para mim, o que eu não quero para mim. E ele idealizou uma relação que nem existia. Não, né? A idealização dele não foi numa relação. O foco dele, não vou nem falar idealização, o foco dele não tinha nada a ver com a sua ideia. O foco dele era um, a sua ideia era outra. A gente estava em ritmos diferentes, com intenções diferentes. E isso não é culpa de ninguém, mas é um sinal claro de que não ia funcionar. Isso aqui não é culpa de ninguém, entre aspas. Que assim, é culpa dele? Minha querida, não queira também livrar ele não. Porque assim, ele sabia que você era virgem. Então assim, ele poderia, lógico que ele sabia, você pedindo calma, você dizendo que queria conhecer. Então assim, ele teve culpa sim. Ele quis avançar, ele quis passar por cima de você. E você, sendo uma jovenzinha de 19 anos, mesmo não querendo, você poderia ter entrado nessa vibe do... eu tô sendo chata. Então você poderia ter achado que o problema era você e ter deixado ele avançar. Então ele teve culpa? Teve sim. E é isso, André. Obrigada por me ouvir, ou ler no caso. Só de escrever tudo isso já me sinto mais leve. Se você quiser me dar sua opinião sobre esse acontecimento, lhe agradeço muito. Acompanhe muito seu canal. Beijos. Um beijo, minha querida. Minha opinião já tá dada aqui. Parabéns. Parabéns por você ter essa atitude, por você ter esse pensamento. Então, assim, não é? Alguém tranquila tem mais facilidade para reconhecer as coisas, né? Para desenvolver o autoconhecimento, justamente porque não tá com aquela pressa toda. Tô com pressa para beijar, não tô com pressa para perder virgindade, não, entendeu? Como se isso me invalidasse como mulher. Eu preciso ter alguém. Não. Esse seu jeito calmo fez com que você refletisse, que você não se deixasse levar pelas emoções e pela necessidade por prestar contas à sociedade, essa mão invisível que nos obriga a estar com alguém a qualquer custo. Então, parabéns. Esse seu jeito calmo, tranquilo, mais centrado, te ajudou muito. E fica a lição para todos nós, homens, mulheres, mas especialmente para as mulheres, porque a mulher, por vezes, ela é muito cobrada nesse sentido, né, de estar com alguém. Parece que, né, o relógio biológico vai indo em contagem regressiva, então parece que eu me obrigo muito mais do que o homem. Vem aquelas raízes culturais ainda. Assista Bridgerton, aquela série da Netflix, né, que virou febre, eu assisto. Então, quer dizer, aquilo mostra como era a realidade das mulheres. A realidade das mulheres era voltada para arranjar marido. Ou seja, para agradar um homem e ser escolhida por ele. Então a gente ainda traz, às vezes, essa raiz que ainda está ali de maneira estrutural na sociedade. Por isso que eu digo que às vezes tem um peso maior para a mulher nesse sentido. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história para que eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.